Bom dia, Henrique. Já tá gravando, então. Tá gravando? Então tá. Então, pessoal, já é 10h16, já estamos bem atrasados. Tá? Então, vamos começar a reunião. A princípio, são dois assuntos, a princípio. Tá? Um deles é um breve relato do encontro dos coordenadores colegiados, que eu participei há 2 meses atrás, tá? Que a gente participou, né, representando o colegiado. E daí só esclarecer algumas questões referentes aquele um breve tumulto, discussão que teve no grupo aí a respeito da questão do colegiado tradicionalista, do edital tradicionalista, né? Só esclarecer algumas questões aqui que a gente precisa colocar. Fora isso, alguém tem algum assunto que queira trazer para a reunião? Alguma outra pauta? Eu acho que o assunto ali que peguei na semana ali, acho também de importância tanto para o colegiado quanto também de alcance, né, para a sociedade também, saber o que é o colegiado o Instagram do colegiado, né, a divulgação das ações que são feitas e tudo mais ali, né, o que foi debatido lá no grupo também. Tá, vamos colocar isso na sequência, então. Algum outro assunto? Mais um, meu desligamento e a chamada do suplente aí para assumir o meu lugar. Tá bom, não, vamos colocar isso na sequência, mas eu só... se tu puder ficar na reunião e colocar isso na sequência, Thiago, te agradeço, para a gente poder... Ah, então tá jóia. Mais algum outro assunto? Tá. Então, pessoal, eu vou começar então com a questão do primeiro assunto da pauta. Tá? Então, há uns 2 meses atrás, a gente participou, então, o conselho o colegiado foi convocado, né, no caso, a coordenadoria, para participar do encontro dos coordenadores, né, que foi em Porto Alegre, encontro, junto com a SEDAC. Tá? Então, esse encontro foi um encontro mais de caráter informativo, então, nesse encontro, no primeiro momento, todos os colegiados relataram as questões pertinentes específicas do seu setor. Né? No segundo momento, foi colocado muitos tinha colegiado novo, por exemplo, 2 colegiados novos, né? o do tradicionalismo e do carnaval. Então, foi colocado também toda uma exposição informativa do funcionamento da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura, dos editais de fomento, todas as linhas de fomento, né, que envolvem. E algo que isso é importante também para os colegiados poderem se orientar no seu trabalho. E, por fim, né, aí é que é a parte mais importante e que cabe a nós, daí, que vai nos dar uma certa carga de trabalho, é que, para o próximo ano, agora, 2026, está prevista a Conferência Estadual de Cultura. Tá? Então, possivelmente, né, vai acontecer no segundo semestre de 2026, essa Conferência Estadual. Essa Conferência Estadual ela vai acontecer independente ou não, independente de convocatória do governo federal. Tá? Então, para quem não sabe, geralmente as conferências estaduais e municipais, elas geralmente acontecem através da convocatória para a Conferência Nacional, né? Ou seja, é uma rede, né? Então, o governo federal, o Ministério da Cultura faz a convocatória federal da Conferência Nacional, e daí os municípios fazem as conferências municipais, depois tem os estados, a conferência estadual, para depois chegar na federal. Então, é uma rede, né? Então, as conferências municipais e estaduais são etapas da Conferência Nacional. Essa conferência estadual que vai acontecer, ela vai acontecer independente disso. Né? Então, mesmo se o governo federal não convocar a conferência, eu acho dificilmente o governo federal vai convocar a conferência, porque ano que vem é ano de eleições presidenciais, mas o governo estadual ele vai convocar a conferência estadual, e nessa conferência estadual, né, ela vai
uma das questões que vai ser tratadas, então, vai ser a convalidação dos planos setoriais de cada colegiado, né? Então, tem colegiado que ainda não fez o seu plano setorial, principalmente esses novos, por exemplo, né, que como iniciaram agora, não fizeram o seu plano setorial, né? Tem o nosso colegiado que já fez o plano setorial e que ele está já publicado, inclusive, tá? Mas, com essa conferência, né, a gente tem a possibilidade, né? Então, qual é o nosso trabalho? A gente pode, né, ele vai servir então para convalidar o nosso plano setorial. Então, o colegiado da música ele pode revisar o seu plano setorial, pode simplesmente deixar exatamente como está, não mexer uma vírgula e deixar como está e ele ser convalidado assim também, né? Ou a gente pode acrescentar alguns pontos que a gente acha necessário que se a gente entender que tem alguma lacuna nesse plano setorial e se a gente quiser acrescentar algo, a gente pode acrescentar. Enfim, né, isso depende da gente, né? Então, a gente tem que decidir o que a gente vai ter que fazer a respeito disso, né? Então, tem duas questões, né? Tem a questão... eu ainda não me debrucei sobre o plano setorial, sobre o nosso plano setorial. Eu não sei se alguém aqui já se debruçou, mas, de qualquer maneira, vamos ter que nos debruçar a partir desse momento, né? Então, uma das questões ao mesmo tempo que a gente é importante a gente observar e ver se tem alguma questão se tem alguma lacuna que a gente deve acrescentar alguma coisa, e também tem o fato de a gente não também ter o cuidado de não desconsiderar o trabalho feito pelos nossos colegas anteriores que tiveram todo um trabalho para fazer esse plano setorial, que por sinal é um plano setorial bem extenso. Então, acho que tem essas duas questões que a gente tem que equilibrar, né? Então, observar e ver se ele realmente preenche tudo aquilo que o nosso segmento necessita, e também ter o cuidado de não também desconsiderar todo um trabalho anterior, né? Que é trabalhoso. Tá? Então, eu acredito que esse é um trabalho que não vai ser de uma hora para outra, né? Então, acho que precisaremos de várias reuniões, tá? Eu ainda não sei como... A gente vai conversar ali com a mesa diretiva, como que a gente pode estruturar, planejar a metodologia de trabalho para a gente reorganizar o plano setorial, para a gente revisar o plano setorial. Mas no primeiro momento, vai ficar como tarefa para nós, para cada um de nós, então, até a próxima reunião, dar uma estudada no plano setorial, estudar o plano setorial, tá? E ver que questões a gente pode... o que a gente pode acrescentar nisso, se é que tem alguma coisa a ser acrescentada. Tá? Então, eu penso que a primeira tarefa é essa, né? Eu vou colocar no grupo depois, de cada um de nós. Para a próxima reunião, assim, cada um vê as suas impressões e a gente vê como é que a gente pode organizar isso da melhor forma. Tá? Alguém tem alguma pergunta nesse sentido, alguma colocação nessa questão? Tá? Então, vamos seguir nesse caminho, então. Tá? Depois eu vou colocar o plano... talvez tenha... Kazumbá, quer falar? Colocou uma mensagem aqui que eu não consegui ler. Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não, eu só escrevi ali porque é uma dúvida que talvez eu possa ter perdido em alguma outra reunião, ou até ali pelo grupo. Como é que a gente tem acesso a esse plano setorial? O plano setorial está no site da própria SEDAC. Ele tá no site da SEDAC, mas eu vou colocar no grupo agora também. Vou colocar eu já coloquei numa outra ocasião, há um tempo atrás. Tá? Agora eu não tenho como achar, porque eu tive que trocar de aparelho celular, então eu perdi todas as informações que eu coloquei antes. Mas agora nos próximos dias eu coloco de novo no grupo ali para poder acessar. Mas ele tá publicado já, ele está publicado no site da Secretaria da Cultura. Tá, Até
O Mário relatou que teve um certo conflito, até que eles ficaram insistindo muito para eles colocarem, né? Demoraram um pouco para publicar, mas ele está publicado ali. Tranquilo, era só essa dúvida. Tá. Bom, pessoal, então, se não tem nenhuma questão mais a respeito disso, então, tá? Eu vou entrar no outro ponto de pauta, então, que foi a questão da discussão que teve no grupo do colegiado a respeito da polêmica da questão do edital, do tradicionalismo, né? Então, primeiro eu vou começar falando que, como eu já falei em reuniões anteriores, né, como vocês podem ter visto, a pessoa da coordenadoria, eu e o Mário, então, a gente nem se manifestou no grupo, né? A gente nem se manifestou no grupo e não vamos se manifestar porque assim, a coordenadoria ela não se manifesta a respeito dessas questões, assim, não entra em discussão de grupo do WhatsApp. Eu acho que a gente... Todas essas questões polêmicas, de insatisfação, coisas assim, a gente tem que resolver em reunião. Em reunião ordinária, as reuniões ordinárias são para isso, e a gente não utiliza o grupo do WhatsApp para discutir essas questões, né? O grupo do WhatsApp é um grupo, ele tem a função administrativa e informativa, né? Para a gente poder se organizar. Mas agora, todas as demais questões a gente resolve em reunião. Então, né, se alguém achar estranho a coordenadoria não se manifestar, vai continuar achando estranho, porque a gente não se manifesta nessas questões em grupo do WhatsApp, tá? Mas se manifesta em reunião, como estamos se manifestando agora. Então, assim, essa questão do edital, do tradicionalismo, essa questão foi tratada, eu acho que há 3, 4 reuniões atrás. Né? Teve um momento, até a reunião ela foi específica para tratar sobre essa questão, né? Foi o principal ponto de pauta da reunião. Se não me engano, foi uma reunião anterior à nossa reunião com o secretário. Então, a gente teve a reunião com o secretário, uma reunião antes a gente fez nessa reunião a gente tratou dessa questão. E, então, até ela está, quem não acompanhou, ela está gravada, está no YouTube, inclusive, essa reunião. Né? Então, está registrada em ata e está no YouTube. Então, quem não acompanhou aquela reunião pode acompanhar e ver o que foi tratado ali. Né? Então, eu até fiquei surpreso com aquela discussão no WhatsApp, porque era uma coisa que, para mim, já estava... Né, era uma pauta já vencida, mas tudo bem. Mas o que foi tratado, o que se verificou naquela reunião? Né? E aí eu nem vou entrar no mérito, eu nem estou entrando no mérito da questão, tá? Se o edital é correto, se o edital não é, se tem que apoiar o novo segmento que está chegando, se não tem, o novo colegiado que está chegando, se não tem que apoiar, se tem que questionar ou se não tem. Eu não estou nem entrando no mérito da questão, mas eu estou entrando no que se verificou na reunião, que não havia consenso nessa questão. Não havia consenso. Né? Tinha pessoas lá que se manifestaram terminantemente contra o edital e que achavam que o colegiado deveria se manifestar formalmente contra e questionar o edital. Tinha pessoas que achavam que não havia problema, né? Então, que era legítimo. Tá? Eu me manifestei no meu caso, né? Para mim, na verdade, o que importa é se as questões pertinentes ao nosso colegiado estão sendo atendidas, né? Como que estão atendendo os outros colegiados, para mim não é mais importante. O importante é como estão atendendo o nosso colegiado. Né? Então, essas questões a gente levou até para o secretário. As questões pertinentes ao nosso colegiado que a gente quer que sejam atendidas, a gente levou para o secretário na reunião. Mas independente do mérito da questão ou não havia consenso. Não havendo consenso, né, não tem sentido fazer uma carta oficial de questionamento quando o colegiado não está coeso nessa questão. Não está unitário nesse sentido. Tá? Quando ele não está unitário nem a favor e nem contra, não tem por que fazer cartas de protesto ou coisa do tipo. E, inclusive, eu falei na reunião que eu falei assim, que se a questão é protesto, não tem protesto maior do que falar isso diretamente para o secretário, olho no olho, na reunião que já estava marcada. A gente fez uma reunião com o secretário, e nessa reunião com o secretário poderia-se colocar todas as questões que a gente achava importante.
né? Inclusive aquilo que é o descontentamento nosso, e colocamos os nossos descontentamentos, né? Que fazem parte do nosso parecer que a gente fez, coisas que a gente acha que precisam ter uma atenção maior da Secretaria de Estado da Cultura, a gente colocou no nosso parecer e colocou para o secretário, tá? E naquela reunião com o secretário era a oportunidade para aqueles que estão descontentes com a questão do edital para o colegiado tradicionalista se manifestar a respeito disso. E até pessoas que a gente sabia que estavam descontentes com a situação não questionaram isso para o secretário. E ninguém tocou no assunto disso na reunião com o secretário. O próprio secretário tocou no assunto, o próprio secretário mencionou a questão do colegiado tradicionalista e ninguém se manifestou. Isso é muito mais efetivo, muito mais prático, muito mais objetivo do que tu fazer uma carta de questionamento oficial e colocar nas redes sociais. É muito mais efetivo e traz resultados muito mais concretos, né? E isso não foi aproveitado, essa situação, né? E a reunião eu achei que a reunião foi bem produtiva. A gente colocou coisas que realmente eram importantes para nós, para o secretário, que ele pareceu considerar, pelo menos ele considerou, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado, mas o que a gente colocou para ele, né? Essa reunião também está gravada, tá? Quem não participou da reunião com o secretário, ela está gravada também, pode conferir, tá? O que ele se manifestou também ali, o que a gente manifestou principalmente a questão da distribuição dos recursos, que na distribuição dos recursos para os editais, o setor da música ela merece uma atenção maior, então a gente apresentou dados, a gente apresentou, né, vários dados que confirmam isso, que é o colegiado que tem o maior número de agentes culturais trabalhando, né? Então, pareceu que ele considerou essa questão. Vamos ver como é que vai ser o resultado, mas, no meu entender, essas são as questões importantes e que a gente não deixou de colocar isso na reunião, né? A questão do tradicionalismo ninguém colocou. Bom, então o que significa? Ou seja, o colegiado ele não está coeso nesse sentido. O que significa? Significa que a gente não pode ter uma manifestação oficial a favor e também não pode ir nem contra. Então a gente não pode colocar uma carta questionando o edital se a gente não está, se o grupo todo não está, se isso não é pacífico no grupo, e também não nada no sentido de estímulo, tal, de favorável a essa questão. Então, por isso então, que a gente nem pensou em colocar uma carta de questionamento e também a postagem que foi colocada. Eu nem vi a postagem, né, mas que depois acabou sendo retirada, que teve um debate no grupo sobre isso, mas eu nem vi a postagem que era sobre a questão do tradicionalismo, mas eu soube que foi retirada também, mas também nesse sentido, que é uma coisa que não está pacífica. Tá? Então, até como eu falei depois isso para o Thiago no grupo depois, que não se trata da questão de ninguém teve em momento nenhum assim, a intenção de censurar a manifestação de ninguém, tá? Eu acho que todas eu não achei isso nada, eu não achei a postagem nada grave. Eu acho que também uma atitude espontânea, uma atitude assim espontânea, né, no sentido de contribuir, não vejo problema nenhum, né? Só em função do colegiado não estar coeso nesse sentido, que também não caberia ter essa postagem, tá? Mas foi só nesse sentido, tá? E eu acho que assim, a divergência de opinião ela é importante no grupo, no colegiado. Eu acho que faz parte do processo democrático, né? E é um exercício democrático que eu aprecio, a divergência, tá? E eu acho que o grupo não precisa o colegiado ficar desunido, porque há um pensamento divergente. Então, eu acho que o pensamento divergente ele pode contribuir
para a gente ter novas visões, né, para a gente ter um olhar um pouco diferenciado, né, sobre o trabalho que a gente tem que ter. Tá? Então, eu sei que o Thiago já ficou chateado com a situação de ter se desligado do conselho. Tá? Eu já manifestei também isso diretamente para ele no grupo, acho que não tem necessidade disso, né? Mas também isso é a opção de cada um. Mas eu acho que a gente não precisa, assim, eu estou falando como um colegiado como um todo, né? A gente não precisa criar um conflito a ponto de estar desunido, porque tem divergência de opinião. Tá? Então, nessa questão do tradicionalismo, tem dois fatos. Um fato, ok, tem um edital que é com recurso específico para o tradicionalismo que não tem para os outros colegiados. Tem a questão bom, agora tem outras questões assim envolvendo, né? Tem questão de que esse edital também ele tem verba do governo federal, então a gente então não é só verba do governo estadual, então tem essas questões também que também pode ser inerente ao governo do estado. E tem o fato também de que outra coisa que tem que ser levada em consideração é que os CTGs empregam muitos músicos, né, hoje. Então, pelo menos aqui em Santa Maria, né, os CTGs, os projetos culturais que eu vejo dos CTGs aqui em Santa Maria, que são muitos, né, os músicos são os mais bem pagos, né, nesses projetos. O pessoal que faz da invernada, né, esse pessoal passa todo não é pago. Geralmente é pago o coreógrafo, então, mas agora o pessoal que participa quase não é pago. Agora, os músicos, todos eles empregam vários músicos, né? Então, de uma certa forma, isso também ele contribui para a classe, num certo sentido, né? Eu não participo do CTG, nunca trabalhei como músico do CTG, tá, mas isso é uma opção minha. Mas agora, de uma certa forma, isso ele também os CTGs eles contribuem para o trabalho do músico nesse sentido, tá? Mas sobre essa questão ali, eu queria esclarecer, tá? Então a gente não tem como o projeto se manifestar sobre uma questão, sobre o mérito de uma questão, sem essa questão ela tá coeso, ser pacífico no grupo, tá? Então, bom, o André está inscrito para falar, levantou a mão, e depois o Casumber. Fala, André. Bom dia a todos, oficialmente, na reunião. Especificamente sobre esse assunto da postagem ou repostagem de um outro colegiado, eu só gostaria de manifestar a minha opinião que, sim, isso poderia ser colocado em pauta sobre qual é o conteúdo que o colegiado deve publicar, né? Mas enquanto não se tem uma pauta e uma conversa específica, eu acho que como a necessidade do colegiado é divulgar tudo que possa ser referente ao colegiado para todos os públicos, seria interessante que qualquer postagem na rede Instagram, que é o assunto que a gente está comentando específico agora, que seja feita a marcação dos outros colegiados para que eles fiquem sabendo que página nova do colegiado e eles se sentirem à vontade de replicarem aquilo. Eu acho que cada um dos outros colegiados vai ter a sua autonomia de saber se quer ou não quer repostar, da mesma forma como o colegiado de música fez com relação a isso. E eu acho que ninguém é obrigado a ser equilibrado, né? Acho que, eu posso também postar o meu, replicar, sabe? Tem uma briguinha muito imbecil de se fazer. O presidente falou agora, o colegiado tem que fazer por si, e se a secretaria está fazendo as coisas, que atendam às questões do colegiado, né? E aí a questão de divulgar ou de outros é uma questão realmente que deve ser discutida numa pauta específica sobre isso, mas eu vejo que é importante que a gente faça essa menção aos outros colegiados para que, se eles, caso se sentirem à vontade de fazer a replicação, eles tenham essa condição, e claro que isso vai favorecer a divulgação ainda mais dos conteúdos desses colegiados. Era essa a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, André.
Cazumbé, pode falar. Não sei se é esse o nome, é Cazumbá, é isso? O Cazumbá é do meu trabalho, é Maicon Paquetá meu nome. Ah, Maicon, tá, desculpa, Maicon. Tá. Tranquilo. Eu não sei o seu nome também, porque para mim aqui aparece colegiado. Como é que é o seu nome? É Cássio. Cássio, tudo bom? Então, eu quero deixar duas questões, pelo que eu estou acompanhando do grupo, que questões de viagens, enfim, trabalho, eu não estava conseguindo acompanhar o colegiado tanto quanto eu queria, e agora, daqui para frente, pretendo ser mais presente em reuniões, enfim, nas pautas e tudo mais. A primeira questão é sobre a questão do colegiado tradicionalista, né? Eu quero nem deixar uma opinião, mas na verdade uma reflexão. Concordo ali com o Cássio, que ele fala que os músicos são muito bem pagos e tudo mais, mas eu acho que com um colegiado, eu penso mais ou menos assim, é como a gente está dando mais uma via para um bilionário ter mais dinheiro. Eu acho que as ações devem ser feitas em questões de outros setores, outros colegiados, inclusive da música, serem tão bem pagos e tão representativos quanto o tradicionalismo aqui. Então, acho que fica essa reflexão para o próprio colegiado levar, porque eu acho que a gente está dando uma via para quem, pegando essa reflexão de que quem é bilionário tem uma possibilidade de ter mais dinheiro, né? E a outra questão que eu quero entender, que tu diz pelo colegiado não ter unanimidade, estar coeso, se manifestar, quer dizer que todas as pautas elas só serão expressas ou terão alguma manifestação se tiver unanimidade e coesão, ou porque eu acho que é difícil alguma pauta onde um colegiado com várias pessoas e que representam outras centenas de pessoas ter uma unanimidade e coesão em alguma pauta. Porque aí eu acho que fica uma coisa meio em cima do muro, assim, sabe? Eu acho que talvez ver alguma coisa sobre maioria, algum número, algum percentual, porque vai ser difícil a gente ter uma coesão entre tantas pessoas que pensam e opinam e representam outras tantas, né, através das suas regiões, a gente conseguir essa unanimidade ou coesão para a gente poder se manifestar. Tá certo, obrigado, Maicon. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo, tá? De questões quando eu falo unanimidade, né? Quando eu estou falando em coesão, na verdade, né? Até unanimidade não foi a palavra certa, mas a coesão, né? Não é necessariamente tá todo mundo concordando com tudo 100%. Então, eu vou dar um exemplo que foi, por exemplo, 2 pareceres que a gente teve que fazer entregar para a SEDAC, para o secretário, né, que foram a questão pertinente à distribuição dos recursos dos editais da PNAC, né, do ano passado. Então, o nosso parecer sobre isso, de como a gente achava que deveria ser feito, de como a gente entendia essa questão, e sobre a organização dos colegiados. Né. Então, isso foi algo que teve uma intensa discussão até se chegar num documento final, né, com diferentes visões. Então, teve toda uma construção nisso, com divergências, né? E claro que até o documento final, claro que o documento final ele não está assim 100% de acordo com o pensamento de todos, né? Tem algumas, se a gente pegar o parecer, algumas pessoas, cada um aqui vai ter um ponto que não concorda muito com o parecer, né? Mas no todo, né, o parecer do colegiado ali, ele está, então, convalidado por todos. Entendi, mas... Então, assim, só um instante, Michael, já te passo a palavra. Então, assim, ó, isso é uma questão, né? Agora, quando se trata de uma questão, de uma polêmica, sobre um edital, em que uns acham isso... Não vou dizer revoltante, mas discordam frontalmente que tenha um edital específico para um determinado setor. E outros não veem outros não veem problema, que acham que isso outros acham importante estimular, ou seja, tem uma dualidade bem específica, né?
dois posicionamentos opostos bem específicos, e que isso não está unânime, não tem como se manifestar a respeito nesse sentido. Eu não tenho como se... O que eu falei? Não tem como se manifestar contrário ao edital, onde tem uma boa parte que não vê, que até considera importante, e também não se pode se manifestar favorável quando também tem uma parte que discorda frontalmente. Então, é nessa questão, né? Então, como é que o colegiado vai para isso? Então, teríamos que fazer toda uma discussão aprofundada sobre o que eu acho bem relevante, Cássio, porque assim, unanimidade, a gente sabe o que é unanimidade, é quando é unânime, todos concordam. Agora, coesão, o que é coesão para ti? O que é coesão para mim? O que é coesão para o Fernando? O que é coesão para o Henrique? A gente não sabe. E aí, o que é isso? Quem é que decide essa coesão? É a coordenadoria somente ou é o colegiado? Não, Marco, é o colegiado. Tanto é então, que eu acho que a gente tem que pegar e definir isso para se manifestar. Eu não posso estar... Eu acho que o colegiado, ele não pode... A coesão, ela não pode ser relativa na cabeça de alguém, individual. Eu acho que ela tem que ser... A coesão, ela tem que ser do colegiado e estar na cabeça de todos. O que é coesão? Temos que ter 2/3 de aprovação, temos que ter, sei lá, metade, temos que ter 1/3, a gente tem que ter algo para essa coesão ser clara para todos, porque senão a coesão que está na minha cabeça é uma, na tua é outra, na da Karina é outra, da do Thiago é outra, da do Henrique é outra. Então fica relativo essa coesão e fica muito à mercê da decisão de alguns membros da coordenadoria, pelo que eu estou entendendo, porque eu já ouvi que tu repetiu várias vezes isso que, é porque foi uma pauta que não teve adesão de todo mundo, teve críticas, teve elogios, teve gente que achou que tudo bem, teve gente que não quis, mas o que é a coesão? Eu acho que a gente já nessa reunião, ou podia levantar uma pauta até para uma próxima reunião sobre isso, porque senão fica uma coisa muito relativa, né? E eu acho que talvez, às vezes, a gente pode perder ações por também não se manifestar, por também achar assim, não teve coesão. Então, mas o que é coesão? Eu acho que a definição disso é importante para o colegiado, porque vai dar não vai trancar e também eu acho que acaba reduzindo imensamente alguns debates que podem ficar se repetindo, como tu próprio falou, foi uma reunião que teve, uma das primeiras reuniões que teve sobre isso, tu ficou até surpreso de no WhatsApp estar debatendo novamente uma coisa que já foi, mas que não teve coesão. Então, acho que acaba também fazendo para o colegiado um benefício de tipo, nós tivemos a aprovação, a aceitação, sei lá, de 1/3, de metade, de 2/3. Então, é uma pauta que não se mexe mais. Agora, se a gente fica numa coesão relativa, a gente vai estar sempre, às vezes, em algumas pautas e assuntos andando em círculos, né? Não vai ficar pontas abertas sem serem fechadas, né? Resolvidas. Tá, ok. Michael, eu concordo contigo, e é exatamente por isso que o colegiado não se manifestou como oficialmente sobre essa questão, exatamente porque, né, o grupo colegiado, em reunião, não definiu essa questão. Depois, quando teve a oportunidade de livremente cada um se manifestar a respeito do secretário, quer dizer, com o secretário, na reunião com o secretário, ninguém se manifestou. Então, ou seja, nós tivemos uma reunião específica para isso, né? Agora, tem coisas do colegiado que também, cada pessoa, cada um que está participando tem sua responsabilidade. Quando se faz uma reunião e o colegiado não define a respeito do assunto, e quando se faz, e essas definições não dependem de coordenadoria, não depende do colegiado, depende das pessoas que estão participando da reunião. E quando se faz uma reunião com o secretário, uma oportunidade para você colocar isso diretamente para o secretário. Uma carta publicada em rede social pode nem chegar até a Secretaria do Estado da Cultura. Agora, em reunião para o secretário, falando diretamente para o secretário, é uma oportunidade.
Ninguém colocou isso. Então, numa situação dessas, como é que o conselho vai se manifestar? Como é que o colegiado vai se manifestar oficialmente? Não, eu Então, concordo, concordo contigo. que eu estou colocando. Eu não estou discordando de ti, eu estou só abrindo uma questão que talvez a gente possa vir nessa reunião ou levar isso para o grupo de WhatsApp e daqui a pouco estar debatendo como pauta em uma próxima reunião, essa questão da gente definir o que é essa coesão, o que a gente precisa ter de manifestação positiva ou negativa para aprovar ou desaprovar algo. Tá, Porque eu então, acho que isso vai acabar ficando claro para todo o colegiado. Tá. Porque aí a gente vai saber o que realmente é ter coesão ou não. Porque, como eu disse, tu me coloca em coesão, mas eu não sei o que tu entende, o que é o teu percentual de coesão, o que é tu não sabe o que é o meu, o que é da Karina, o que é do Henrique, o que é de nós aqui. Eu acho que a gente pode pegar isso e acabar levando para uma próxima reunião para definir isso também. Tá, então assim, eu dei um exemplo, né, que aconteceu nas reuniões, que aconteceu em todas as reuniões anteriores, né? Então a formulação dos pareceres, não sei se você teve acesso aos pareceres que a gente fez, aquilo é um exemplo de coesão. Mas tudo bem, né? Podemos avançar mais nesse assunto. Fernando. Gente, bom dia. Olha só, eu não quero falar bobagem, então eu vou fazer 3 questionamentos, tá? Primeira coisa, quando a gente foi fazer a reunião com o secretário, se perguntou quais seriam as pautas a ser levada ao secretário, tá? Não estava em nenhum momento falando do negócio de edital, negócio do CTGs, coisa e tal. Ninguém falou isso. Eu estava nessa reunião, tá? Eu sei que eu falto muitas reuniões, coisa e tal, eu sou suplente, né? Mas eu estava na reunião do secretário, eu estava na reunião que preparou para o secretário. Esse é o ponto, tá? E desculpa assim, me perdoem mesmo, mas eu não estou sabendo direito o que é essa pauta, essa treta, essa rusga que a gente está tendo. Antes de eu fazer uma pergunta muito importante, que eu considero muito importante, que eu estou por fora, eu gostaria que alguém, resumidamente, me dissesse assim, olha, o problema é esse aqui. Aconteceu isso e gerou isso. O que é? Um edital? O que é? Eu posso ter lido e estou me esquecendo. Eu gostaria que alguém me trouxesse a luz, assim, tipo, aconteceu tal coisa e a gente acha que isso é injusto. Alguém pode me resumir rapidamente, só para me fazer um questionamento? Não, Fernando, acho que isso era uma reunião, possivelmente acho que eu não estava presente, tá? Que teve um edital, há um tempo atrás, o governo do estado, ele, no caso, teve a formação, né, a criação do colegiado setorial do tradicionalismo, tá? Tradição popular. E logo em seguida teve a publicação de um edital com recursos para CTGs, tá? Projetos culturais voltados para CTGs. Um edital para projetos culturais voltados para CTGs. Né? Se não me engano, era verba do governo federal também, né? Acho que era uma verba de emenda impositiva. E que no caso não tem o que se fazer, uma emenda impositiva lá, o deputado bota a verba, direciona para quem ele quiser. E é isso, né? Então não adianta ser contra nem a favor, e claro que uma contrapartida do governo do estado, né? Se não me engano é isso, né? Eu ainda não, para mim não está claro se tem verba do governo federal ou não, tá? Mas essa questão, então, quando isso aconteceu, outros colegiados, né, se manifestaram contra, porque outros colegiados não tinham um edital específico também para eles. Foi isso. Então se discutiu isso uma reunião antes com a reunião do secretário. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. E não, tipo assim, eu vi que saiu uma notícia
não me recordo quando, agora foi bem recente, que o governo federal estava estimulando, estava distribuindo dinheiro, entre aspas, né, para culturas regionalistas, né? Então, por exemplo, lá no Nordeste, uma cultura regional do Nordeste vai receber uma certa grana, no Rio de Janeiro vai receber o funk e o samba, enfim. Eu acho que foi mais ou menos dentro disso aí. Tipo assim, tinha uma... Eu acho que eu vi uma notícia a respeito disso. E se é verba federal, não tem mesmo o que se falar, eu acho, né, cara? Assim, agora, qual é o... Os outros colegiados ficaram chateados porque não receberam a mesma atenção, é isso? Basicamente é isso. Tá, e por que não se pede, então, uma equiparação? Tá? Se fizer um edital só para o pessoal dos CTGs, legal. Agora tem que ter um edital só para música, tem que ter um edital só para o carnaval, tem que ter um edital só... E aí o que acontece? Tu vai jogar lenha na fogueira. Porque ou bota todo mundo uma equiparação, sem diminuir o outro, mas puxando a coisa para cima. Entende? Vocês me entendem? Por que não se faz isso? Pede uma equiparação. Obrigado, Fernando. Haroldo? Não, rapidamente, com relação a esse edital, o que eu fiquei sabendo, que até foi discutido no grupo, tá, é que esse edital foi formatado em cima de uma verba de uma emenda parlamentar, como tu havia falado, tá? Mas era para atender principalmente o restauro dos CTGs que foram muito avariados com a chuva de 2024. Para mim é isso. Então, assim, a partir dali, eu parei de criticar a questão. Eu acho que é discutível essa criação do colegiado voltado exclusivamente para o tradicionalismo. Apesar de que o tradicionalismo abrange muitas áreas, que a gente sabe. Tá? Abrange muito mais, talvez, a música e a dança, tá? e outras coisas que eles cultuam, como rodeios e outras coisas mais que também fazem parte. Tá? A criação de um colegiado exclusivo para isso é que me parece que pode ter uma discussão. Mas com relação ao edital, eu até achava que nós estávamos com ele, com esse assunto liquidado, porque nós já tínhamos a noção da origem dos recursos, tá? E qual a finalidade que ele tinha. Tá? Então, a minha manifestação era com relação a isso aí. Tá? Obrigado. Obrigado, Haroldo. Deixa eu fazer uma colocação. Tem alguém com o microfone aberto aí, ó. Eu. Guarda isso, guarda esse edital para que a gente possa pedir no futuro equiparação para as outras áreas, até mesmo para a nossa área, sabe? Tipo, se teve um edital... Porque, assim, quando saem os editais para a cultura, né, as Aldir Blanc da vida, sai uma verba para o cinema, uma verba para teatro, é um edital só, né? Se eu não me engano, né? Sempre foi assim, está sempre sendo assim, né? Uma verba para sei lá, aqui para o município foi, sei lá, foi não sei quantos milhões, 60 milhões. Aí tu vai lá e o seguinte, dentro disso aí se separa para música, para dança, para arte, para cinema, para isso, para aquilo, né? Eu acho que é o seguinte, separa então. Já que separaram já para o CTG, pronto. Só não entra contra os caras, deixa os caras. Né? Não vou, porque aí depois o cara acaba gerando, sabe o quê? Acaba gerando a animosidade nos outros, no pátio do vizinho, sabe? E é legal trazer as pessoas para dentro, sabe, da casa da gente. Não o seguinte, ficar
com treta, coisa e tal, porque aí daqui a pouco é o seguinte, o pessoal do CTG começa a olhar diferente pra gente, começa a olhar como um bando de invejoso, um bando disso, um bando daquilo. Tá? E eu acho que a gente também, o Piquet ali, seguinte, falou bastante disso aí, coisa e tal, eu acho que é um assunto meio que encerrado. A gente não precisa ficar debatendo muito tempo isso aí. Obrigado, Fernando. Tiago, tu quer aproveitar então o embalo para entrar no assunto que tu queria trazer e tal? Porque já está um pouco ligado a isso, né? Tá bem, posso falar sim. Só vou te interromper rapidinho aqui. Ô, Fernando, só tira a tua mãozinha, porque senão vai parecer que tu tá querendo falar novamente. Pois eu acho bacana, que nem o Cássio falou bem da gente trabalhar, digamos assim, com todas as ideias e coisa e tal, e ter esse entendimento, né? Mas eu vejo assim que, por exemplo, eu vou falar especificamente do edital, coisa e tal, isso já foi discutido e tal, ninguém sabe ao certo se é uma lei federal, estadual, municipal, ou sei lá o que, sabe? Fica todo mundo discutindo um monte de coisa e ninguém sabe direito de onde é que vem o recurso. Que até onde eu sei também, que não fui tão a fundo, né? Foi uma emenda parlamentar federal que o cara trouxe, né? E conseguiu movimentar e trazer recurso. E talvez tenha usado um pouco ali, um valor bem menor ali de recurso, enfim, da SEDAC, coisa e tal, ali pro colegiado, recém-criado e tal. Como eu sou do interior do estado também, né, sou de Três Passos, né, na F7, né, eu acabei até indo no lançamento, né, quando teve esse negócio do colegiado, do tradicionalismo, coisa e tal, e lá pude presenciar, né, presencialmente, né, uma discussão assim de que o colegiado tinha mas o que é o colegiado do tradicionalismo e da cultura, não sei mais o que, enfim, na verdade são várias coisas, né, que ele representa, né, e aí ninguém sabe, assim, tentar se entender, na verdade, o que eles estavam representando tudo, né, porque envolve várias frentes, né? Permeia o colegiado da música, permeia folclore, enfim, né? Eu nem vou entrar nessas questões todas aí, mas aí é uma discussão interna deles lá para eles se acharem e verem, né, quem eles representam e o que eles vão fazer a partir disso, né? Mas eu vi aqui de novo, novamente, a discussão, e eu acho que desculpe, né, a sinceridade, mas eu acho que é uma discussão muito rasa, assim, da gente ficar querendo achar que a gente é uma ilha, né? E agora o rapaz estava falando há pouco ali, acho que foi o Fernando até, ele falou assim, né? Não adianta nós ficar tendo contra do tradicionalismo, sendo contra o colegiado, sei lá, das artes, sendo contra o colegiado de outro setor, do audiovisual, né? Porque senão eu vou dizer, nós somos ciumentos e coisa e tal. Vamos falar do nosso e vamos divulgar os demais também, sabe? Vamos unir em vez de repelir, né? Então, o que eu escrevi lá, né, é que, de forma bem objetiva, é que a gente não pode querer ser uma ilha, né? Querer dizer assim, nós somos colegiado da música, então não vamos conversar com o tradicionalismo, que no tradicionalismo também tem música, que os outros colegiados também, de certa forma, uma atividade de dança e tal, também quando vê tem música junto, sabe? E aí depois eu vi que mais gente se manifestaram, e aí eu botei mais um texto, né, já falando dessa minha saída, por ver que tem gente pensando muito pequeno, muito mimimi, na verdade, sabe? Eu não vejo desse ponto, só que eu vejo que a maioria vê desse ponto, né? Então eu prefiro me retirar, entendeu? Porque eu acho que não tem condições de tu dialogar com uma equipe quando a massa pensa que, não, nós vamos levar nossa bandeira e o resto que se for, sabe? Não é assim que funcionam as coisas, para as coisas funcionarem coletivamente. Nós representamos uma coletividade
E aí nós vamos ficar dizendo, não, vamos postar tal coisa lá do outro colegiado, porque senão, sei lá se ele vai postar do nosso, sabe? Cara, recém a gente criou uma linha de comunicação, né? Que é essa questão aí que deveria já estar consolidada, dos outros inconsolidados. A gente teve que criar do zero um Instagram, um Facebook e tal, né? Que a Karina tá aí também se arrebentando, fazendo um monte de coisa para coisa funcionar. A gente correu atrás, fez logo, criou, né, uma logo, pelo menos com o nome, acertando o nome do tal do colegiado, né, que não é colegiado da música, né, de música, né. Então, acertando os detalhes, acertando os pontos, né. E aí as pessoas ficarem pensando assim, não, vamos ter que ficar nós postando para nós mesmos e Deus o livre, né. Cara, e outra coisa, se nós vamos ter. Acho que a Karina está com o microfone aberto aí, Karina. Se nós vamos ter, por exemplo, o colegiado nosso, né? Nós não vamos ter autonomia, né, dos membros lá de indicar ou postar alguma coisa que é dos demais colegiados, não é algo. Eu não postei nada tentando fazer. Eu me sobressair, ou eu me destacar, que é uma coisa que já foi falado, que o pessoal do colegiado deveria postar mais, repostar mais coisas da nossa, pelo menos para movimentar, né? Enfim, eu não quero me alongar e também não quero de forma alguma também ofender ninguém ou tal. Eu só acho que é uma coisa totalmente errada e considero, o Cássio falou que não é, mas eu considero que foi digamos assim, como é que é? Foi excluída a postagem. A postagem não é ofensiva para ninguém. E a postagem foi excluída. Entende? Se a postagem não tivesse excluída, aí tudo bem, coisa e tal, né? Mas é uma coisa salutar, é uma coisa para envolver, coisa e tal, e a postagem foi excluída. Então, eu não vejo, e eu acho que a direção deveria ter mais pulso firme, assim, não está ofendendo ninguém, não é uma mensagem ofensiva, é uma mensagem de um colegiado, que nós temos que ter mais interação com eles mesmo, e não ficar falando entre nós mesmos, né? Isso o Mujica, o Pepe Mujica falava, não pode falar para os seus, tu tem que falar para os demais, né? E não tentando levar a questão de partido nem nada, mas até porque tem coisas que, enfim, às vezes eu não concordo com um e com o outro, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar no bem comum, e o bem comum não foi pensado quando foi cerceado, digamos assim, essa postagem. Então, nesse sentido, que eu pensei assim, não, acho que o melhor é me desligar, não quero me estressar com isso, acho que não tá fluindo, a energia não está sendo canalizada para o lugar certo, estamos discutindo as coisas muito elementares e acho que não tem condições assim de permanecer. Então, por isso que eu estou já pedindo para a suplente aqui, no vídeo já, para a suplente da R7 assumir, coisa e tal, e na sequência eu me retiro do grupo e tal, porque acho que foi muito. Eu assim, não concordo e não quero estar no meio disso. Só isso. Obrigado a todos, desculpa alguma coisa. Obrigado, Tiago. Bom, antes está escrito José Ricardo, antes de passar a palavra para ele só, então reafirmar aquilo que eu estava falando antes, tá? Que a gente gostaria que o Tiago continuasse, né? Mas deu uma opção. E também só salientar que no caso ali até pode ter sido de uma maneira muito abrupta ali, na maneira como foi retirada ali a postagem, mas era no sentido só de a gente poder alinhar, né, as postagens, né? Então, como aquilo provocou toda aquela questão ali, então a gente no caso ali a Kelly entendeu que era melhor para a gente poder alinhar mais as questões, né, e não ter algo, né, nem que tenha, como eu coloquei antes, né, a gente não pode se manifestar oficialmente nem a favor e nem contra quando tem, olha só a quantidade de visões diferentes que tem sobre esse tema aqui agora só nessa reunião aqui, né? Então, naquela situação ali foi só esse sentido, tá? Mas pode até ter sido a coisa ter sido conduzida de uma maneira até da melhor forma possível, não ter sido da melhor forma possível, pode até ter havido um equívoco na condução disso,
mas a questão era, o objetivo, na verdade, era da gente poder fazer um alinhamento, né, das postagens do colegiado, era só nesse sentido. José Ricardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar participando dessa reunião com vocês. Eu venho participando das reuniões, ainda não havia me manifestado, com exceção da nossa primeira reunião de apresentação, e tenho observado os debates, e acho que tem sido debates bastante construtivos, assim, e acho que quando aparecem esses dilemas como o de hoje, são dilemas que servem também para a gente crescer, para a gente aperfeiçoar o nosso debate, para a gente, às vezes, até rever alguns posicionamentos que a gente tem, né? Então, é bom que a gente também tenha a capacidade de discutir temas que talvez não precisariam ser polêmicos, mas que, por conta do momento que a gente está discutindo eles acabam se tornando polêmicos. Eu vejo com preocupação o fato do Thiago se retirar do nosso grupo. Acho que ele é um parceiro que tem se dedicado bastante, tem mostrado trabalho. É importante que o Thiago continue. Eu faço um pedido, enquanto colega aqui do Conselho, Thiago, para que tu repense o teu posicionamento, para que tu fique no Conselho. Eu acho que é importante que a gente tenha opiniões diferentes aqui. Eu acho que essa diversidade, ela é salutar, né? E a mensagem que eu deixo, a partir de tudo que eu escutei, das palavras, das falas dos colegas, em primeiro lugar, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Cortou teu áudio de aí, José. Perdão, vamos ver. Acho que a internet estava meio... Voltou? Voltou, agora voltou. Obrigado. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não se colocar numa posição de censor e dizer o que é e o que não é cultura. Isso é uma cultura que vale, ou isso é uma cultura que não vale, isso aqui tem mais valor ou menos valor, isso aqui... A gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque se a gente for parar para pensar na questão do tradicionalismo, e eu quero deixar claro aqui que eu não sou um tradicionalista, não faço parte do movimento tradicionalista, embora eu já tenha prestado serviço na condição de músico para o movimento tradicionalista. Eu já tive a oportunidade de tocar por 2 anos nesses conjuntos que tocam para invernadas de CTG, em Enarte, etc. Sei como é que funciona o movimento. Existe uma cadeia produtiva, existe uma cadeia de pessoas que vivem disso. Eu tenho amigos que são músicos ou dançarinos, ou, enfim, exercem a sua profissão como artista e colocam o seu pão na mesa a partir do movimento tradicionalista. E eu acho que a gente precisa ter uma abordagem até histórica. E veja que eu aqui não estou defendendo porque eu não tenho nenhum interesse pessoal e particular, eu sou apenas um músico, né? A gente precisa ter uma abordagem histórica, e aqui eu falo como historiador, que é o fato de que no Brasil se começou a discutir a cultura como uma política pública a partir de Getúlio Vargas. E o Vargas, ele traz muito a ideia da construção das identidades do Brasil. E aí ele tem um enfoque muito grande na questão da construção da identidade do Norte, do Nordeste, a identidade do samba no Rio de Janeiro, do Carnaval. E no Rio Grande do Sul, aqui no sul do estado, foi a partir da ideia do tradicionalismo, da construção de uma identidade do Rio Grande do Sul. E ela é uma cultura ainda muito nova, que está sendo ainda construída. A gente pensa assim, e até muito por culpa dos tradicionalistas, né? Porque eles acham que eles trazem uma verdade que ela é construída já há muito tempo, que é uma verdade. Mas, na verdade, ela é uma construção e muito recente, que ainda está sendo discutida, né? E a gente deveria pensar assim, se essas pessoas que fazem parte dos CTGs, dos DTGs, dos piquetes, enfim, não podem ter um espaço para discutir a sua arte, aonde que elas estariam? Porque são pessoas que fazem cultura. Daqui a pouco não fazem a nossa cultura, mas são pessoas que fazem cultura também. E eu não vejo problema que essas pessoas tenham o seu espaço de discussão, porque, como eu disse, é uma cadeia de
produção é uma cadeia de emprego, de trabalho, de geração de renda também para artistas. Para pessoas como nós, que também estamos, tem o seu ganha-pão também na arte. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter outras manifestações artísticas. Eu enxergo que... Eu não vejo o movimento tradicionalista como esse movimento rico, como foi colocado. Das pessoas e dos movimentos que eu conheço mais de perto, não de dentro, porque não sou de dentro, mas mais de perto, são instituições que vão vivendo meio que aos trancos e barrancos para continuarem vivas, para continuarem fazendo. A gente percebe que é muito daquela coisa de rifa, de evento, de janta, de doação, então não é um movimento que ele é rico, que ele tem dinheiro, não, mas é um movimento que produz cultura. E também eu acho que é importante a gente dizer que existem lugares nesse nosso estado, que tem quase 500 municípios, municípios menores, em que o CTG é um dos únicos espaços de cultura que tem naquele local. E ali se faz dança, e ali se faz teatro, e ali se faz música. Ali se faz música. Ali se contratam músicos. Se fazem bailes. Se fazem jantares com apresentações artísticas. Então, assim, pessoal, só para dar essa contribuição, eu acho que existe um certo preconceito em relação ao tradicionalismo, especialmente por parte de algumas posições políticas que não necessariamente sejam majoritárias no movimento. Né? Aí vai entrar a questão de agronegócio, disso, daquilo, que a gente sabe que também entra na discussão, mas eu acho que a gente não pode ter esse preconceito. O movimento tradicionalista ele é um movimento muito plural e heterogêneo, é muito difícil de colocar ele numa caixinha, assim como o nosso movimento de músicos, né? É muito heterogêneo. Então é só essa minha contribuição aí, pessoal. Acho que, reforçando o pedido, Thiago, repense sua posição, fique no nosso grupo. Eu acho que é importante a tua participação e acho que tu tem contribuído muito. E não vamos ver o que aconteceu como algo negativo. Eu acho que é algo positivo para a gente avançar. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Obrigado, José Ricardo. Tá? Antes de passar a palavra para o Michael, Thiago, só para caso eu não tenha sido bem claro na minha manifestação do que tu falou, tá? Eu reconheço aqui que a gente não conduziu, que a mesa diretora não conduziu da melhor maneira possível naquele momento. Tá? Eu reconheço que houve um equívoco nesse sentido. Tá? Então, nesse sentido, me comprometo aqui contigo a gente também rever melhor a forma de conduzir as coisas, tá? Independente da tua decisão de sair ou não. Michael? Pessoal, pelo que eu ouvi do Thiago, ali do relato do Thiago, ele aponta ali 3 coisas, né? Uma, parece que aconteceu uma postagem, não sei se pelo que eu entendi dele, pessoal, também. Isso, Thiago? Tô correto pelo que tu falou? Não, então eu acho que eu entendi mal o que tu falou. Eu entendi que teve uma postagem pessoal, além da postagem no Instagram do colegiado, né? Eu acho que a pauta que vem a seguir também sobre o Instagram do colegiado, eu acho que vai também dar alguma luz sobre isso. Na questão ali que a gente está falando sobre o tradicionalismo ali, né? O José Ricardo colocou até bem que existe até uma obra que é a invenção da tradição, né? Que muitas tradições que nós temos hoje elas são muito recentes, né? A tradição hoje seria ainda que nem lá antigamente se colocava o defunto no barco, jogava as flechas e pegava fogo. Né? Então são tradições que vão morrendo e como daqui a pouco a tradição de hoje não vai ser a tradição do amanhã. Mas o que eu saliento ali nas questões pelo que eu entendi, é a criação do colegiado tradicionalista. Isso, né? Eu acho que nem é o edital que é a questão do edital, mas sim a questão maior é a criação do colegiado tradicionalista. Aí, nesse ponto... É tudo isso, as duas coisas. Eu acho que um edital, por onde ele vem... ele sei lá, aí para mim eu vejo como um outro debate, mas a questão de um colegiado tradicionalista, aí eu vejo como uma questão, como eu disse um pouco antes, você vai dar
opção de captação de verba para quem já tem muita verba, seja estadual, seja federal e seja ainda mais ainda patrocínio direto, né? E contrapondo um pouquinho ali o que o Fernando disse, de união e tal, e eu sou muito positivo e concordo muito com essa questão, mas também tem que ser recíproco, né? Quando não é recíproco, sociedade onde só um ganha não é sociedade, né? E Thiago, finalizando ali a questão, me fugiu agora que eu ia falar que tu tinha levantado também. Eu acho que a questão ali da gente definir essa questão do que o colegiado vai acatar ou não vai acatar, da gente definir esse percentual. Daqui a pouco existir uma votação, acho que todo mundo colocar suas opiniões, seu debate, existir as reuniões, mas finalizar com... Temos que definir um percentual de decisão do que o colegiado vai apoiar ou não, vai definir muito essas questões da gente não girar num debate que daqui a pouco crie chateamento, né, dos integrantes, a ponto, como tu tá ficando chateado de querer sair do colegiado, né? Então, que às vezes vamos ter ideias que vão ser positivas e vão ser acatadas, assim como vamos ter ideias e opiniões que não vão ser talvez tão positivas para o colegiado, também não vão ser acatadas, e que acho que acaba a gente tendo essa ação de votação e definição de percentual, a gente ter também uma questão de tipo, tentei, beleza, o colegiado pensa de uma forma, porque o colegiado também ele não pode ficar com a imposição de 1, de 2 ou de 3, né, sendo para um lado ou para outro. Eu acho que são questões que a gente poderia definir numa futura reunião em pautas, e mesmo não te conhecendo, reforço aí, apesar de ver lá no grupo e tudo mais, as tuas ações, a tua atenção pelas ações do colegiado, também aí deixo a minha manifestação que tu permaneça aí no colegiado. Quem levantou a mão antes foi o José Ricardo ou o Fernando? Foi o Fernando? Fala, Zé. Tá, fala aí, Fernando. Não, fala o Zé, ele levantou primeiro. Foi o Zé? Tá, fala. Rapidinho, assim, o que eu avalio sobre essa questão do conselho aí, né? E nem estou dando uma opinião se eu sou a favor ou não, ou contra. Mas o que eu vejo é assim, eles ganharam na raça esse espaço aí, né? E digo para vocês, porque eu tive a experiência, já faz uns 2 ou 3 anos isso, quando eu ainda estava morando em Palmeira das Missões, no interior, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, e uma coisa que me chamava muita atenção é que em todas as reuniões que eram feitas do Conselho, o MTG estava sempre presente. Faltavam as outras setoriais, mas o MTG estava sempre ali. Depois começou a participar de reuniões online, daquelas virtuais que o pessoal chamava da questão da reconstrução, da cultura e tal, e faltavam segmentos, mas o MTG estava sempre ali. Então, eles são muito articulados, muito organizados, eles são muito insistentes, né? Então, o que eu vejo é que não foi uma imposição de governo ou foi, na verdade, uma conquista, né, dessas pessoas, né? Então, a gente também precisa considerar isso, né? Que daqui a pouco não necessariamente tenha sido justo que a gente faça uma cobrança geral, mas também reconhecer a luta dessas pessoas, né? Porque eles foram e são bem insistentes nessa busca por espaço de reconhecimento, né? Fernando? Tiago, eu vou me manifestar a respeito da tua saída. Karina tá com o microfone aberto, Karina. Estou, O microfone aberto. mas eu não estou fazendo barulho nenhum, estou quietinha. A gente está ouvindo. Não é eu. Obrigado. Vai, Fernando.
Thiago, olha só. Só quero dizer, fica, Thiago. Pronto, final. Pronto, falei. Thiago, alguém tá Mutem seus microfones aí. Agora, beleza? Agora sim, tá. Thiago, olha só. Eu acho que tu vai perder se tu sair, tá? Nós vamos perder, tá? E eu vou te falar assim, cara. Pessoalmente, tá? Eu entrei nesse grupo aqui, tá? Eu sei que o assunto não sou eu, tá? Mas eu vou tentar trazer dentro da minha ótica. Assim, eu entrei nesse grupo aqui para aprender, tá? E eu acho que isso é muito importante, sabe, cara? Porque tudo isso aqui para mim é novo. Para alguns de vocês, né? Pode ser um pouco mais... Cara, pode ter um pouco mais de cancha para desenrolar a coisa e tudo mais. Mas eu já tive em outras situações da minha vida, cara, que, cara, isso aqui faz parte da... Tu vai perder, um dia tu vai perder, outro dia tu vai ganhar, outro dia tu vai levantar uma indagação que nesse momento não vai surtir tanto efeito, mas isso é aquele efeito, sabe? Chamam de efeito borboleta, sabe? Que vai, ao longo do tempo, ele vai desencadear uma outra coisa, e precisa que tu esteja lá para que a gente lembre disso. Eu acho que tu estar chateado aqui hoje pode ser que vá te gerar um certo desconforto, e a gente vai te pedir para tu ficar, porém, lá na frente a gente vai levar em consideração as coisas de uma maneira diferente. Por quê? Porque a gente vai olhar para o Thiago e vai dizer, putz, cara, olha, a gente quase perdeu um membro no passado por causa que a gente não olhou a coisa como se deveria, de repente, olhar. Então, tudo é um processo de amadurecimento, não só meu, mas teu, do Cássio, da Karina, de todo mundo. Eu acho que cada vez que a gente perde um membro por uma insatisfação, por alguma coisa, o colegiado perde, todo mundo perde, e perde alguém com uma experiência de vida que poderia estar agregando aqui. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente vai perder, mas não se trata de ganhar ou perder, como diz a Dilma, né? Todo mundo vai perder. Não se trata de quem ganha e perde. Todo mundo vai perder. No momento que seguinte, um cara com a tua experiência, com a tua caminhada, deixa este grupo, né? Tu abre uma lacuna enorme que não pode ser preenchida, tá entendendo? Vai ter um suplente, Assim como eu sou o suplente, eu não sou titular, mano. Eu sou suplente de outra pessoa, do Haroldo, tá ligado? E eu venho aqui, boto a cara pra bater. E vou falar bobagem, e daqui a pouco eu vou fazer perguntas que não são tão pertinentes. Mas, cara, uma coisa eu aprendi na minha vida, que é, a gente faz o melhor que pode com o que tem. Te garanto que daqui a amanhã, se a gente tivesse que tomar essa mesma atitude, pela mesma situação que a gente está passando hoje, a gente tomaria atitude de uma forma diferente. As coisas são porque elas são. A gente está aprendendo no processo junto contigo. Tu sair, tu nos deixa sem, sabe, faltando alguma coisa. Mesmo que o outro teu suplente possa vir e tudo mais, eu não aceito perder ninguém. Eu não acho legal perder ninguém. Eu acho que o importante aqui é a gente tentar manter as pessoas e as visões de mundo que as pessoas trazem. Até porque nem todo mundo está nas reuniões o tempo todo. Então, poxa, se tivesse que ter uma votação importante hoje aqui, quantas pessoas tem aqui para poder fazer uma votação? E aí traz muito do que o Piquet falou, que é o seguinte, cara, foi votado. O grupo tem, sei lá, 20 pessoas. 5 votaram e passou uma enquete ali do seguinte, de uma coisa que é super relevante. Então, cara, a gente não pode perder ninguém. A gente não pode te perder, cara. E tu também não pode se perder por causa seguinte de alguma coisa de insatisfação que
que possa ter te gerado. Vou te pedir de coração, espera mais um mês. Se isso que tu tá sentindo hoje continuar, aí beleza. Se não, meu irmão, por não participar, por não ser tão assíduo, a gente tá aqui, a gente é um do outro, cara. Não faz isso não, meu irmão. Não, tá bem. Eu não quero também que as pessoas fiquem falando tal pra ficar e tal. Eu só acho que não quero estressar ninguém, coisa e tal. E o Bruno que fez a primeira indagação lá, quem postou o negócio, né? Não tá aqui pra gente debater e conversar, né? Então, nada contra ele, coisa e tal. Acho que ele tem posicionamentos também firmes, né, na visão dele e tal. Mas eu acho que é uma visão muito pequena, sabe, o que aconteceu. E eu acho que nem eu falei pro Cássio, que eu falei aqui já, eu acho que não deveria ter sido excluída a postagem, porque, cara, nós somos colegiados, nós somos todos colegiados, né? Um colegiado legitimamente empossado, sabe? Nós vamos, se o cara, bom, se eles tiveram, se organizaram, se empossaram, o que nós vamos ser contra os nossos co-irmãos, digamos assim, né? Então, que representam também muitos músicos, né, que vão estar lá, sabe? Então, eu fiquei chateado, assim, por ser uma coisa, assim, que nem o Cássio falou, já bem não conduziu da forma correta, sim, talvez, mas eu acho que a gente tem que ter o entendimento, talvez, né, ficar mais um tempo, então, para ver se há um amadurecimento, a gente tem um entendimento de que a gente é um coletivo, cara. Nós não somos uma ilha, nós não somos. Eu acho que se alguém postar, por exemplo, a Karine posta um negócio lá que ela acha interessante, replicou o negócio. Pô, ela é responsável que ela postou e com certeza ela não vai postar nada que vá ferir o grupo, a imagem ou tal, sabe? Ela vai ter um entendimento, ninguém aqui é criança, sabe? De ter um entendimento do que ser postado lá vai ser para a coisa fluir. Se nós engessar o negócio, não, vamos passar por uns 50 filtros, mais ou menos, para ver o que nós vamos postar, cara, o negócio nasce morto, sabe? Não vai funcionar. Entende? Eu acho que vão ter linha de postagem. Tudo bem, pode ter uma linha, então não vamos postar nada. Eu não postei nada particular, que nem o pessoal, né? Só deu exemplo. Se eu tivesse postado alguma coisa particular, que tivesse tentado me promover, algo assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem que haver um entendimento de todos que a gente está para se ajudar e ajudar a sociedade, não para suprimir ou ficar melindrando do que posso, do que não posso. Aqui todo mundo é grande, sabe? E sabe do entendimento que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem também de levar as coisas, né? E também de aparecer, né? Quanta gente conhece no estado, colegiado da música, se nós não se unir com os outros colegiados, não tiver uma sinergia, nada vai acontecer. Nós vamos ficar conversando nós mesmos, para nós mesmos e sem, sabe, sem evoluir. Nós temos que ver o que o tradicionalismo quer, o que o pessoal das outras colegiadas também estão debatendo, então, sabe, a gente tem que ter mais interação, sabe? Não podemos ficar melindrando, postou num outro colegiado, pô, sabe? Enfim, eu senti assim, e senti também que veio um pouco da diretoria uma coisa assim, não, vamos engessar o negócio para, tipo, só vai lá o que todo mundo aprovar. De repente não vai ser unânime no negócio, né? Mas tem que ter um alinhamento de que, pô, é pro bem da comunidade, é pro bem do todo, nós tem que fazer fluir, né? Não sei o que deu agora, não estou escutando minha voz aqui, né? Karine, tá com o microfone aberto. Eu gostaria de falar. Sim, fale. Usando dessas palavras que o Thiago acabou de se manifestar, isso cabe a mim também, porque eu sou responsável pelas postagens até então ali das redes sociais do colegiado, né? E aí o que eu penso e quero dividir isso com vocês. A gente tem um grupo interno do qual não é que a gente decide, tá? Deixar isso bem claro, não é que a gente decide o que vai de postagem ou não. A questão é que a gente tem que entrar num consenso com os demais colegas ali do colegiado e fica nesse impasse, tá? Mas a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai usar, né, disso para poder chegar no consenso e isso vai ou não? Aí vai chegar que nem aconteceu semana passada, de dar aquele tumulto, aquela bateção de boca, vamos dizer assim, lá no grupo, porque não gostaram, aí chegou no final, tivemos que remover a tal da publicação, que eu até vou ser bem franco com vocês,
Eu não sei se estava justo, estava certo, errado ou não, não sei, entende? Então, é a situação, é o equilíbrio da balança. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, infelizmente. E aí eu pergunto para vocês, quem é que vai dar o voto final? Isso vai, isso não vai? A gente não vai contentar todo mundo, infelizmente, sabe? Então, vai ser pauta para inúmeras outras reuniões do tipo, isso não me agradou, isso sim. E aí, como é que fica daí? Só quero dar Obrigado. uma observação Só um rapidinha. instante aí, Michael. Michael, segura só um pouquinho aí. Tá, terminou, Karina? Sim. Tá. Só desliga, eu tenho um chiado aí no teu microfone, só fecha ele para nós, por favor. Aí, que até eu tô falando e tô ouvindo o que eu tô falando está passando no teu microfone. Até. Eu tô com as panelas no fogo. Tá. Já não fale em panela, que já chegando ao meio-dia aqui, já estou começando a ficar com fome. A gente até já ultrapassou o teto da reunião. Então, assim, bom, algumas questões, tá, que é importante colocar aqui. Então, assim, reforçando o que o Fernando falou, tá? Então, essa questão é um aprendizado para todos nós, né? Toda essa experiência é aprendizado para todos nós. Eu, nessa reunião, aprendi que a coisa não foi conduzida da melhor forma, tá? Então eu estou de novo, Thiago, reforçando para ti que reconheço que a coisa não foi, que a mesa diretora não conduziu da melhor forma como poderia ter conduzido, tá? Então essa questão do Instagram, das postagens, tem que ser revista, tá? A gente vai rever. Tá, vamos rever e vamos também, se for o caso, até discutir isso, então alinhar melhor isso em reunião para definir melhor a melhor maneira de conduzir isso com essa questão. Eu acho que durante naquela situação ali foi precipitado a atitude de excluir a postagem, da forma como foi, né? Não, no final poderia até ter sido excluída mesmo, mas eu acho sim, Karina. Não, eu só para complementar aqui, foi, claro, a Kelly não está aqui para se manifestar e também para se defender, né? Mas a pedido da Kelly, eu fui lá e removi a postagem, tá? Só para te explicar, tá, Thiago? Não, só para deixar claro, tá, tia? Porque assim, eu vi que começou um burburinho ali no grupo. Não, para mim tava tudo ok, eu tinha visualizado, para mim tava tudo certo, sabe? Se tratava de uma publicação do qual falava sobre música, etc e tal. E aí começou o alvoroço, e aí lá no final a Kelly pediu com que eu retirasse a publicação, tanto que depois eu publiquei ele no grupo, tá? Só para deixar claro aqui. Não, tranquilo. Mas nada contra a tua pessoa, viu, Thiago? Pelo amor de Deus, deixar bem claro que também, né? Sim. Não, nada contra ninguém, contra o Thiago, contra a Karina, nem contra a Kelly, nem contra ninguém. Então, quando na casa quando tenho... tanto é que eu estou assumindo aqui como uma coisa da mesa diretora. Tá? Não estou nem personalizando. Tá? Uma coisa da mesa diretora, porque assim, a gente não pode assim, agir por impulso. Né? Isso eu falei no grupo, acho que eu falei no próprio grupo da mídia ali, do nosso grupo, do pessoal que cuida das postagens. Eu até falei assim, a gente não precisa ficar agir por impulso, porque uma ou duas pessoas no grupo começaram a gritar contra alguma outra situação. Até falei no grupo ali, não, eles estão gritando, tem gente gritando, deixa gritar. Está gritando no grupo, deixa gritar. Então, essas questões eu vou conversar depois melhor até com a mesa diretora. Tanto é que as pessoas que gritaram no grupo não vieram aqui falar na reunião. Só para ter uma ideia. Então assim, começou a gritar, deixa gritar. Sabe? Então, e daí a gente acerta as coisas em reunião depois. Tá? Então, assim, eu vou levar esse assunto para a mesa diretora, tá? Para a gente rever também, ter um cuidado quando situações desse tipo acontecer. Tá? Não tem por que se apavorar porque alguém está gritando contra e achar que está uma coisa muito errada. Não. Tá? Vamos ver as coisas com calma e não agir por impulso. Tá? Mas assim, tá todo mundo, ninguém faz as coisas, tá todo mundo querendo acertar, tá todo mundo querendo contribuir, tá todo mundo. Então, assim, só erra
quem faz. Tá? Aquele que fica ali na poltrona, ali apontando o erro, esse está sempre invicto, não erra nunca. Tá? Mas agora, aquele que faz erra. Então, sem entrar no mérito de quem fez, de quem errou, tá? Faz parte do jogo, faz parte do processo. Tá? E também todo esse desentendimento que aconteceu é uma oportunidade para a gente poder chegar no entendimento e poder alinhar melhor as coisas. Tá? Então, assim, pessoal, eu já vou passar a palavra para o Michael, tá? Mas a gente já ultrapassamos o teto da reunião, tá? E vamos ter que depois fazer talvez uma reunião específica para tratar das questões do Instagram. Eu vou fazer uma conversa individual com a mesa diretora, fazer uma conversa individual com o grupo das mídias, e conforme for, a gente traz isso para o grupo todo, para todo o colegiado, para a gente poder, então, alinhar e ver melhor essa questão. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o Michael, tá? E ver se alguém mais quiser falar, depois a Karina tá, e vamos caminhar para o encerramento da reunião. Michael. Só uma coisinha aqui, ó. Tá? Eu trabalho com social media, tá? Só um minutinho, Michael, só um minutinho. Karina, só um minutinho. Michael, teu microfone está fechado, tá? Só um pouquinho, só porque eu levantei a mão antes ali, só um pouquinho. Eu acho que a gente está circundando demais em assuntos que já estamos sendo repetitivos, já passamos o horário, temos uma pauta que é importante, que a gente está, bem dizer, aqui debatendo sobre ela já, que é o Instagram. Então eu acho que a gente, sem querer, a gente acabou entrando na pauta, que eu acho que a gente já voltar em algum assunto sobre o colegiado, sobre a saída ou permanência do Thiago, eu acho que a gente vai começar a ser repetitivo, e eu acho que a gente já pode estar debatendo como a gente já está debatendo o Instagram, né? Já é para finalizar as pautas que foram colocadas para essa reunião. Que o Thiago já levantou a bola sobre bem dizer, o Instagram e as mídias, né, a postagem. A Karina deu a ênfase ali sobre as questões e ações que foram decididas por ela, pela Kelly, enfim. Então, acho que a gente já está dentro da pauta, né? Eu acho que se a gente conseguir, no máximo aí, talvez aí, Cássio, como é que é também, até meio-dia matar isso, de definições, para daqui a pouco a gente ter algumas definições já nessa reunião, para uma próxima reunião, para a gente daqui a pouco não começar a próxima reunião do zero, né? Tá, não, pessoal, é isso que eu estava falando, pessoal, a gente já ultrapassou o teto da reunião e eu já vou entrar numa reunião de trabalho agora já, tá? Depois de ouvir o Fernando e a Karina, eu não posso mais continuar na reunião. Por favor. Fernando. Alguém aqui do grupo é social media? Alguém do grupo aqui, a Karina é social media? Eu tento. Tá, olha só. A gente hoje entrar. Eu vou trazer no próximo, se vocês quiserem, eu trago uma social media, tá? Para conversar com o grupo, para explicar algumas coisas, tá? Porque eu, no meu trabalho da banda, coisa e tal, eu tenho uma social media. Porque eu já postei coisas e já fizeram eu despostar coisas. A minha mulher. Fernando, só um adendo que eu preciso colocar isso no grupo para todos aqui, inclusive. Não está sendo feito mais postagens até então, e tudo isso que foi conversado hoje aqui na reunião responde, tá? Coloca-se o que eu vou colocar agora, por esse impasse do que vai e do que não vai, sabe? Olha aqui, ó, a responsável para fazer as postagens aqui é eu e o Thiago, certo? Mais eu do que o Thiago, porque o Thiago tem os compromissos dele. Aí eu fico a ver navios, eu fico esperando ok, sabe? Ou uma demanda, por exemplo, agora a gente vai ficar em cima dessa pauta de hoje, a gente vai jogar lá pro canal do YouTube, ajeitar direitinho, para depois postar algum tipo de material lá no Instagram. Mas até então não foi postado nada. Antes que alguém me critique, porque não tá em movimentação as postagens do Instagram, por tudo isso que aconteceu nessa reunião de hoje. Não, é que assim, ó, a gente não sabe as coisas, beleza, a gente não tem a obrigação de saber tudo. Existem profissionais que lidam com isso. Um deles é o social media. Se a gente tiver dinheiro ou puder fazer uma vaquinha
para ajudar a Karina, ajudar o Thiago, ajudar o grupo, tá ligado? A fazer essas postagens e de forma que fazer e tomar esse cuidado, cara, vamos conversar com uma social media. Traz uma ou duas aqui no grupo aqui pro seguinte, para debater, para dizer sim. Eu acho que eu acho que isso não seria necessidade até então, porque a gente passou uma dor de cabeça até então para conseguir contatos, senhas, e-mails, liberação de algo que já existia, até que foi tomada a decisão aí por todos de fazer Instagram novo. Concordo, Karina. Eu acho que daqui a pouco talvez a gente ter convite de algum profissional de qualquer área que a gente precise para o colegiado. Eu acho que primeiro a gente tem que ter as definições, né? Pelo que eu acompanho ali no grupo e acompanhando agora aqui na reunião, eu vejo que a gente tem que ter definições de coisas básicas do colegiado. Porque o Instagram, a mídia é uma coisa básica para qualquer organização, reunião de pessoas que seja... ainda mais que a gente representa outras pessoas e regiões, são coisas básicas que precisam ser definidas para rodar. São coisas, tipo, a gasolina, sem gasolina o carro não anda. Então, Sim. eu acho que a gente tem que criar uma pauta de definições de coisas básicas do que o colegial está precisando para rodar e ter mais alcance, tanto entre nós como acho que a classe de músicos, os profissionais que a gente representa e as regiões, né? Porque eu acho que o Instagram e as mídias nos levam para isso, que não é para a gente ficar para a gente, e sim mostrar o que a gente está fazendo para quem a gente está representando. Perfeito. Cássio, te dou uma ideia, por que não entrar em contato com os demais colegiados e conversar com algum dos representantes de cada colegiado e a gente fazer uma reunião entre nós aqui e saber o que está acontecendo? Então, Karina, só isso. Obrigado. Então, Karina, como eu estava falando antes, essa questão ela vai ser revista, vamos rever a forma como a gente está conduzindo. Uma das maneiras de rever essa sugestão que tu deu, então, como eu tinha falado, eu vou conversar com a mesa diretora, a gente vai conversar com o pessoal da mídia, né? E daí vamos ver as sugestões, como que a gente pode alinhar melhor essa questão, né? E também tratar com o colegiado, tudo isso. Tá? Talvez fazer uma reunião, nem que a gente tenha que fazer uma reunião extraordinária com o colegiado, né? Para poder colocar para funcionar mais rapidamente. Tá? Então, isso vai ser revisto para a gente poder agilizar melhor isso aí. Acho que todas essas questões que vocês colocaram são pertinentes. Cássio, uma pergunta, em que média de tempo, assim, em período estão acontecendo as reuniões do colegiado? As reuniões é uma vez por mês, Marco. Uma vez por mês. Será que a gente conseguiria, a gente teria essa possibilidade para a gente definir essas coisas básicas, que são básicas, né? Como o Instagram, daqui a pouco fazer em 15 em 15, até, sei lá, ter uma margem de reunião. Como eu estava falando, Michael, né? Então, só lembrando que todas essas questões foram colocadas em reuniões anteriores e no grupo também do WhatsApp, tá? Então é importante a gente acompanhar todas as conversas que está tendo no grupo. Tá? Não, tudo bem, então, Cássio, mas pelo que eu estou vendo, apesar de terem postadas, não foram resolvidas, porque a gente está debatendo ainda. Só um pouquinho, Michael. Tá? Então, assim, então, como eu estava falando, as reuniões ordinárias são mensais, mas nada impede da gente fazer uma reunião extraordinária para definir uma questão específica. Tá? Então, por exemplo, quando teve acho que, se não me engano, até a reunião antes da reunião do secretário, foi uma reunião extraordinária. Então como eu estava falando, a gente pode fazer uma reunião, pode fazer até reunião semanal, se for o caso, né? Reuniões extraordinárias. Agora, obrigatoriamente, tem que ter no mínimo uma mensal. Então, referente a esse assunto, então, como eu estou dizendo, a gente vai ter que rever, vou conversar com a mesa diretora, né? E vamos conversar com o pessoal da mídia, né? E vamos marcar uma reunião com o colegiado para discutir isso, nem que seja extraordinária. Tá? Então, vamos ver, vamos estudar essa questão e vamos encaminhar isso para resolver isso de uma vez. Tá? Isso que eu estou falando. E isso envolve, inclusive, uma reunião, nem que seja uma reunião na próxima semana. Não tem problema nenhum. Tá? Outra coisa, tá? Que fique bem claro. As reuniões, agendamento de reunião não dependem da mesa diretora. Então,
qualquer membro do colegiado pode solicitar uma reunião extraordinária no momento que achar adequado. É só entrar em contato com o mesa diretor, acho importante a gente fazer uma reunião daqui a alguns dias para resolver essa questão. A gente agenda a reunião e faz. Tá, pessoal? Alguma questão mais? Thiago, quer falar? Acho que já está passado o tempo, né? Só para dizer, então, finalizar então aí, acho que a gente tem que criar por exemplo, então, sei lá, uma curadoria das publicações e tal lá, quem quiser se inscrever, então, para ser talvez o curador, enfim, discutir isso num próximo momento, né? Vamos ficar mais um pouco, então, aí, para ver se a gente consegue ter um alinhamento do que a gente representa e o que importa mesmo, né? Não as opiniões, de repente, só individuais, mas mais pensar no coletivo, né? Enfim, é isso aí. Vamos construir, vamos tentar construir mais alguma coisa aí, se a gente puder ajudar. E pediria para finalizar para todos aí que consigam se envolver mais, que consigam talvez, mas é uma discussão para outro caminho, né? Mas mande para o perfil do colegiado o que vocês acham importante postar e coisa e tal. De repente a Karina replica, daí se tiver o entendimento, né? E daí que vai ser trabalhado na sequência, essa questão talvez uma curadoria e tal para as postagens e tal, enfim. Mas é isso aí, acho que a gente tem que se envolver mais aí, não só, que nem diz o caso, só criticar o que está sendo feito, e aí, pô, né, aí não vem aí para discutir aí o que a gente coletivamente, né, para melhorar, né? Tá bem? Vamos lá, vamos seguir em frente mais um pouco aí. Tiago, Karina, que eu tô vendo, vocês estão mais nessa frente, né, das postagens. Eu acho que a gente pensar já, de repente, para a próxima reunião, a gente, se for possível, também fazer em um tempo menor do que 30 dias, essa reunião daqui a pouco específica sobre isso e sobre mídias, pensar nisso, já pensar nisso para a gente daqui a pouco trazer para a próxima reunião o que é importante para o colegiado, qual é o perfil de apoio que vamos dar ou não dar, né, dos outros colegiados, perfis de postagem, o que é importante o colegiado está divulgando e mostrando para quem a gente representa e tudo mais, porque eu acho que isso já dá um certo adiantamento até mesmo na reunião, né? E me prontifico aí a ajudar nessa parte também, que eu faço um pouco desse trabalho também de Instagram, mídias, divulgação, assessoria, enfim, fico à disposição também. Obrigado, Michael. Então, pessoal, já ultrapassamos bastante o tempo, acho que essa foi a reunião mais longa que a gente fez até hoje. Né? Então, se ninguém tem mais alguma questão para colocar, tá? Eu agradeço a participação de todos e ficamos em contato e a gente vai, então, tomar providências para isso, então, para a gente poder alinhar bem essa questão e encaminhar e resolver bem. Tá? Muito obrigado a todos. E um bom dia e seguimos nos falando. Um grande abraço. Forte abraço. Valeu, abraço a todos.